Oi, como prometido, eu fiz esse vídeo para vocês sobre verbos. Então, vocês vão perceber que eu dividi em dois vídeos menores, para que não fique tanta informação num único vídeo, e para que vocês possam ir assistindo, fazendo algumas anotações e também consultar lá o livro de vocês, certo? Então, vamos começar explicando o que é verbo, quais são os tipos de verbo, quais são as conjugações, como encontrar uma vogal temática, quais são as flexões, as desinências e os tempos e os modos verbais, certo? Então, aguardem aí sentadinhos e vamos começar. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se nós somos capazes de identificar dentro de um contexto quais seriam os vocábulos que são tidos como verbos. Então, a primeira informação que a gente pode falar é que o conceito de verbo, ele vai diretamente na questão da semântica, do sentido, da carga de significação que a palavra contém. E qual é essa carga de significação? Eu sei que aquela palavra, quando ela indica uma ação, quando a palavra indica uma ação, um sentimento, e essa palavra a gente consegue conjugá-la nas pessoas do discurso, e aí vocês vão lembrar lá nas nossas aulas sobre pronomes, das pessoas do discurso, que são primeira, segunda, terceira pessoa. Então é quando eu consigo pegar uma palavra e conjugar. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, nós comeis, eles comem. Então eu sei que o come, comeis, comes, come, comemos é um verbo. Indica a ação de comer. Ao mesmo tempo que ele indica uma ação, um ato de comer, eu consigo conjugá-lo em diferentes pessoas do discurso. No caso, na primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Ah, verbo só indicação? Não. Verbo também pode indicar sentimentos, sensações. Então, quando eu falo amar, eu amo o meu marido. Ah, eu amo um chocolate. Ah, você ama doce. Quando eu amar, não é que no ato de amar eu esteja praticando uma ação, um movimento. É um sentimento, é uma sensação que a pessoa tem. Então, apesar de ser um sentimento que a pessoa possa ter, a gente consegue utilizar essa palavra nas diferentes pessoas do discurso. Ou seja, eu consigo conjugar na primeira, na segunda e na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, esse é um exemplo de verbo. Ah, verbo é só uma única palavra? O verbo é. Mas quando ele vem acompanhado de um outro verbo, ele pode ser conhecido como locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando eu consigo colocar um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Então eu falo para vocês, eu estou alimentando os meus cachorros. Estou alimentando tem dois verbos. O verbo estar, que funciona como um verbo auxiliar, e alimentando como verbo principal, porque é ele que carrega a carga nocional do contexto da oração, e aí em uma única frase, juntos, lado a lado, carregando o mesmo sentido. Então, estou alimentando quer dizer que eu estou praticando a ação de alimentar os meus cachorros. Então, quando eu for classificar, eu não coloco só alimentando ou estou. Eu uso os dois juntos. Estou alimentando passa a ser uma locução verbal. Então, usualmente, as locuções verbais são compostas por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele vai ser conjugado referente à pessoa do discurso. O verbo principal, ele vai assumir as suas formas nominais. Então, ele pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E aí, esses três a gente vai dar uma olhada mais na frente, certo? Como vocês podem ver aqui, né,
essa cena, a gente consegue classificar os verbos entre nocionais ou significativos e relacionais ou de ligação. O que isso quer dizer? É que eu tenho duas categorias que são maiores que classificam os verbos a partir das características que eles possuem. Os verbos nocionais ou significativos são todos aqueles que apresentam uma carga semântica, são referentes a processos, a ações, ele consegue indicar alguns sentimentos, como eu falei para vocês. Já os verbos relacionais ou nocionais, eles usualmente estabelecem uma conexão entre um predicativo e o sujeito a que esse predicativo se refere. São os conhecidos verbos de ligação. Eles funcionam como uma ponte. Eles não têm uma carga significativa forte. Eles acontecem em um número limitado, não são inúmeros, eu vou dizer quais são. E eles funcionam também como uma estratégia que ele não pode exercer um núcleo, porque ele não tem uma carga significativa para isso, mas ele é crucial para estabelecer relações dentro de uma oração. Então, os verbos nocionais, ou verbos de ligação, são alguns: ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se. São 7. Desses 7, eles sempre serão verbos nocionais? Não, a gente vai perceber a partir do uso dele em um contexto. Eu não posso ser taxativo e dizer sempre será. Usualmente, geralmente são, provavelmente na maioria das vezes são. É sempre? Não. Porque a gente está falando de língua. E língua, ela não é algo exato, algo preto no branco. A gente sabe que o falante, o interlocutor, ele tem um domínio e que a língua ela é meio fluida. Como ela tem essa fluidez, pode ser que haja um uso que não é frequente na nossa língua desses verbos. Mas vocês vão focar que nós temos essas duas categorias, relacionais e nocionais, onde os nocionais são os verbos significativos, que têm uma carga semântica, e os relacionais são os verbos de ligação, porque aí vocês vão se acostumando com essas nomenclaturas. Se eu estivesse em sala de aula, agora eu iria perguntar para vocês os verbos que vocês mais utilizam. Como a gente está de quarentena, eu gostaria de saber quais seriam esses verbos. Por ter contato com alguns alunos, muitos estão dizendo: eu estou dormindo muito. Então a gente já tem o verbo dormir. Eu amo comer, comer. Assistindo série, assistir. Eu queria algum com A, que termina com A. Eu gosto de cantar, para relaxar. Eu gosto de tocar algum instrumento. Então a gente tem tocar, cantar, dormir, comer, assistir. Esses verbos todos que eu falei para vocês, eles são colocados, sistematizados em conjugações. E o que são conjugações? As conjugações são as terminações do verbo a partir da vogal temática desse verbo, que a gente percebe que vai haver uma uniformidade, é meio que um padrão nas conjugações dos verbos que têm a mesma conjugação. Então, como é que eu vou saber quais são esses verbos? Quais são essas conjugações? Só existem 3. A conjugação dos verbos que terminam em AR, que é de primeira conjugação, ER, que é de segunda conjugação, e IR, que é de terceira conjugação. Então, nós temos 3 conjugações verbais. Mas está faltando alguns verbos. Quais? Impor, pôr, compor, repor. Esses verbos, eles terminam em OR. Mas antigamente, o verbo pôr, do qual todos eles são derivados, ele era tido na sua escrita como poer, não era pôr. Como era poer, todos os verbos que terminam em OR estão categorizados na segunda conjugação. Então, quando a gente fala em conjugações, nós temos primeira conjugação AR, sempre. Segunda conjugação ER,
mais os verbos terminados em OR, já que a maioria origina do verbo pôr, que tem a ver com poer, lá atrás. Tempos que eu também não era nascida, vale salientar, não é mesmo? E além da segunda conjugação, nós temos o de terceira conjugação, que são os IRs sempre. Agora a gente vai ver como fazer para encontrar a vogal temática, já que é a vogal temática que delimita em qual conjugação meu verbo se encontra. Achar a vogal temática para mim, quando eu fazia escola na década de 90, um pouco de tempo atrás, mas é a realidade. Na década de 90, para mim, era muito difícil encontrar quem seria a vogal temática. Tempos depois, eu percebi que tinha uma forma muito tranquila, que não fui eu que inventei, de encontrar. A forma é essa que está aqui ao lado. Para encontrar a minha vogal temática, basta colocar o verbo no infinitivo. E o que é um verbo no infinitivo? É aquela forma que todo mundo sabe quando o professor fazia. Conjuga o verbo cantar, conjuga o verbo beber, conjuga o verbo vender, conjuga o verbo partir. Então, são todos esses verbos que acabam no R. Isso é o infinitivo. Quando você conjugar o verbo que termina no R, o que você vai fazer? Você vai retirar esse último R e vai identificar a vogal que vem antes desse R. Pronto, sanado todo o problema. A gente vai ver aqui alguns exemplos e aí, à medida que eu for falando do processo, vocês vão identificar também qual é a vogal temática e a conjugação a que esse verbo pertence. Bora lá! Então, como a gente pode perceber, aqui a vogal temática do verbo cantar. O verbo cantar estava no infinitivo, cortou-se o R, ficou o A, então é da primeira conjugação. No verbo viver, faz a mesma coisa, corta o R, ficou o E. O E também indica que o verbo é da segunda conjugação. Com repetir, observem que foi cortado o R também, ficando o I como vogal temática. Então, aí a gente tem o verbo de terceira conjugação. É bom que vocês percebam que o verbo cantar é de primeira conjugação porque tem o A como vogal temática. O verbo viver, ele é de segunda conjugação porque tem o E como vogal temática. E o repetir é de terceira conjugação porque tem o I como vogal temática. Os três verbos foram colocados no infinitivo e foi recortado apenas a última consoante, que no caso era o R, já que o verbo estava no infinitivo, tendo antes desse R a vogal temática do verbo. Pronto! Agora que a gente já viu como encontrar a vogal temática, há elementos, morfemas dentro do verbo que a gente vai falar que são referentes às flexões verbais possíveis. Então, o verbo ele é flexionado de acordo com o número e a pessoa e de acordo com o modo e com o tempo verbal em que ele se encontra. Então, o morfema de desinência número pessoal, por que é visto de uma forma só? Porque é o único trecho que a gente não vai conseguir dissociar, que é referente ao número, se é singular ou plural, e à pessoa, se é primeira, segunda ou terceira. Então, toda vez que eu falar que um verbo está conjugado, por exemplo, na primeira pessoa, eu não falo apenas primeira pessoa, eu digo se é primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Então, como é que eu sei que o verbo está na primeira pessoa do plural? Quando eu uso o verbo, por exemplo, vendemos. Esse mós aí é padrão, é a característica, é o morfema utilizado para sempre se referir à primeira pessoa do plural. Então, mós é a desinência número pessoal, que indica que a pessoa é a primeira e que indica que o número é plural e não singular. Então, mós é minha desinência número pessoal. Então, além da desinência número pessoal, a gente tem a desinência modo temporal. A desinência modo temporal vai sinalizar se o verbo está
no modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, e se o tempo verbal dele é do presente, do passado ou do futuro. É possível? É possível. Toda vez que vocês ouvem alguém falar, por exemplo, toda vez que eu escuto alguém falando, Ludmilla cantará na live amanhã. Ludmilla cantará. Esse cantará aí, eu já sei que Ludmilla não cantou, ela não está cantando, mas essa ação vai ocorrer, irá ocorrer amanhã. Então, como irá ainda acontecer, esse verbo indica que o cantará está no futuro. E esse irá final, esse R com A acentuado, é justamente a minha desinência modo temporal. Essas duas letras, que são um morfema verbal, é capaz de identificar e de sinalizar para qualquer pessoa que é uma ação que irá ocorrer no futuro. Por isso que a gente fala que não tem como dissociar, não tem como dizer que o R é a desinência de modo e o A acentuado é a desinência de tempo. Não tem como dissociar. Então, são as duas desinências indissociáveis da nossa língua ao fazer alusão a verbo. Certo? Agora vamos ao primeiro exemplo referente à primeira conjugação. Então, a gente pegou o exemplo do verbo cantaríamos conjugado. O cante até o T é o radical. Após o radical, a gente tem A, que é a vogal temática. Uria fica sendo a desinência modo temporal, ou seja, indica que o modo e o tempo que o verbo pertence. E o mós indica a desinência número pessoal. Então, para ficar bem claro, eu tenho dúvida quanto a quem seria o radical e a quem seria a vogal temática. A gente coloca o verbo no infinitivo. Eu tenho cantaríamos. Qual é a versão de cantaríamos no infinitivo? Seria cantar. Corto o R de cantar, a primeira vogal que vem antes do R vai ser a vogal temática. E tudo que vem antes da vogal temática é o radical. É exatamente o que vocês podem observar aí no exemplo. Então, canta é radical, a vogal temática. Uria, quando a gente fala em desinência modo temporal, a gente diz para vocês que a desinência pertence ao modo indicativo e esse iria, o verbo encontra-se no futuro do pretérito. Ou seja, eu consigo só por esse morfema identificar que o verbo está conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo. O que indica, sinaliza que é a marca desse tempo verbal. O mós é a desinência número pessoal. Em qualquer contexto que eu tenha de qualquer verbo, em qualquer conjugação, esse mós vai indicar que o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Então, é unânime. Se você ouvir o verbo fazemos, nós fazemos. Então, já sei que é a primeira pessoa. Cantamos, nós, então indica que é a primeira pessoa do plural. Então, é uma marca que é constante. Ela não se altera em nenhum tempo verbal, em nenhum verbo. No exemplo 2, nós temos um verbo de segunda conjugação. Vivesse é o verbo. O vive até o segundo V é o radical. O vai ser a vogal temática. E o se vai ser a desinência modo temporal. Observa que este verbo não tem marca de desinência número pessoal. Por isso que nós colocamos aí o símbolo de que não existe, está vazio esse espaço. Para que fique mais claro, o verbo vivesse, ele é uma conjugação do verbo viver. Colocando o verbo no infinitivo, viver, eu corto o R e a última vogal, no caso o é conhecido como a vogal temática. Indica que o meu verbo é de segunda conjugação. A gente já tinha falado lá no quesito conjugação. O vive
que vem antes dessa vogal temática vai ser o radical. Sempre essa estrutura, primeiro o radical, depois a vogal temática, depois desinência monotemporal, depois desinência número pessoal. O que vai modificar nesse caso de segunda conjugação é que o verbo eu trouxe no modo subjuntivo no tempo imperfeito. Então, esse SSE vai ser a marca do verbo que está no imperfeito do subjuntivo. Então, aí vai ser em qualquer situação, em qualquer circunstância, não vai se alterar. Cantasse, tá no esse se aí, é do imperfeito do subjuntivo. Pedisse, esse se aí também indica que o verbo está no imperfeito do subjuntivo. Então, é o morfema que vai marcar esse tempo verbal e esse modo. Como eu falei no início do exemplo, observem que tem um vazio aí. Esse vazio indica que após a desinência modo-temporal, eu não tenho nenhuma marca de número nem de pessoa. E essa ausência de marca de número e de pessoa é sempre referente à primeira ou à terceira pessoa do singular. Por quê? Porque em alguns tempos verbais, a primeira pessoa não tem a marca e a terceira pessoa também não tem a marca. O que vai fazer eu conseguir diferenciar se pertence à primeira ou à terceira pessoa é o contexto. Então, pelo contexto, eu consigo dizer a que pessoa do discurso o verbo se refere. Partindo agora para o exemplo de verbo na terceira conjugação. Temos o verbo repetirás. Repete até o T, vai ser conhecido como radical. O I vai ser a vogal temática, que sinaliza que é de terceira conjugação. O RA vai ser a desinência modo temporal. E o S vai ser a desinência número pessoal. Então, nesse caso, a gente vai seguir a mesma lógica que eu tenho falado nos outros exemplos. Coloco o repetirás no imperfeito, no infinitivo, então fica repetir. Corto o R, a primeira vogal antes do R vai ser a vogal temática. Tudo que vem antes da vogal temática vai ser o radical. Então, o que falta analisar é o que segue posterior à vogal temática, que é o RA. Esse RA é uma marca padrão do tempo futuro do presente do modo indicativo. Então, o morfema padrão para o futuro do presente do modo indicativo é o RA. Observa que ele é acentuado, é o que diferencia de outros tempos verbais. Seguido do RA, aqui, ao contrário do que aconteceu em vivesse, a gente tem a marca da pessoa. E a marca é sinalizada pelo S. Então, nós temos a marca de segunda pessoa do singular. Tu repetirás. Então, automaticamente, eu sei que esse tempo, essa pessoa, está sendo conjugada na segunda do singular, o tu. Na flexão de modo, o que é que vocês observam? A gente tem 3 modos verbais. O modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. É muito tranquilo identificar cada um desses 3. Por quê? Porque nós somos falantes nativos de língua portuguesa. Então, quem mais sabe de língua portuguesa é a gente. Toda vez que você quiser expressar uma ação, uma ideia que você tenha certeza que ela aconteceu, acontece ou acontecerá dentro do campo da certeza. É do modo indicativo. O que é modo indicativo? Se eu disser, eu comi brigadeiro ontem, eu tenho certeza que eu comi brigadeiro. Senão, não falaria que tinha comido brigadeiro. Então, o verbo comer, conjugado no comi, está no pretérito perfeito do indicativo. É num tempo passado, é perfeito porque a ação foi concluída. E eu tenho certeza que ela foi concluída, por isso que ela está no modo indicativo. Quando vocês não têm tanta certeza se a coisa aconteceu,
se a coisa acontece ou se a coisa acontecerá, vocês vão usar o campo das incertezas, das probabilidades. Eu não tenho certeza se realmente vai acontecer. Esse campo de probabilidade é o campo dos verbos que estão conjugados no modo subjuntivo. Então, toda vez que vocês ouvirem, se você fizesse um pouquinho mais de caridade, talvez você fosse mais feliz. Então, eu tenho um fizesse e um fosse. Os dois foram conjugados no passado, porque não estou falando referente a um presente. Mas se é um passado, os dois, eu não tenho certeza. Porque eu não coloquei que você foi. Eu estou dizendo se você fosse. Eu estou entrando no campo das possibilidades. Que provavelmente acontece, por exemplo, com os crushes, as crushas de vocês. Se ele responder em 5 minutos, eu vou demorar 10. Tá demorando demais para me responder nesse WhatsApp. Então, olha só, se ele responder, ou quando ele responder em 5 minutos, eu irei responder em 10. Então, o primeiro verbo, se, quando ele responder em 5 minutos, eu não sei quantos minutos ele vai demorar para me responder. Então, aí é um campo das incertezas, das probabilidades, das dúvidas. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas se acontecer, eu tenho certeza que eu vou fazer. O que é? Eu vou demorar 10 minutos. Então, responderei em 10 minutos. Observa que esse responderei já está no futuro do presente do modo indicativo. Então, eu estou tendo certeza da minha ação. Eu tenho certeza que eu vou garantir isso aí. Quando eu entro no modo imperativo, o modo imperativo já é de quê? Das possibilidades? Não. Das certezas? Não. O povo gosta de dizer que o modo imperativo é quando há uma ordem. Mas, na verdade, pode ser um conselho, uma sugestão. Pode ser uma dica, pode ser uma afirmação um pouco incisiva para que você faça algo. Por exemplo, agora, na nossa campanha da quarentena, tem uma campanha gigantesca, todo mundo já viu, que é Fique em Casa. Esse fique é uma ordem? Não, é um pedido, que poderia ser uma ordem, na minha opinião, para a gente evitar maiores danos. Mas enfim, se é um pedido fique em casa, eu estou pedindo para que você fique. Esse fique está no modo imperativo. É um pedido. Mas quando sua mãe fala, menino, venha cá, agora não vá não, que o couro vai comer. Que a mãe lasca um peteleco, dá um beliscão. Ele não tá falando com os pareceres da mãe, não é assim? Então, o modo imperativo é o que as nossas mães amam utilizar conosco. É o modo que eu amo utilizar com vocês também. Bem, Anja. Mas são esses 3 modos verbais. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Modo indicativo, campo de certeza. Modo subjuntivo, campo das probabilidades, das não certezas, das dúvidas. Modo imperativo, o modo dos pedidos, das ordens, dos conselhos. Falamos da flexão de modo, agora a gente vai ver flexão de tempo. Quando a gente vai falar em flexão de tempo, é muito fácil, não é difícil. As pessoas acham realmente que verbo é muito difícil, mas não é. Não é porque a gente usa sempre, todos os minutos, todas as horas, todos os segundos. Mas eu não uso de acordo com a norma padrão. Ok, não tem problema. Você pode também ficar aberto a este novo contexto, de tentar entender como a norma padrão conjuga esses verbos. Para que eu vou querer norma padrão? Para a sua vida, meu amor. Para a sua profissão, para a sua pesquisa, para um curso que você vai fazer, que vai precisar escrever um artigo.
Ah, mas isso aí vai demorar muito. Para o Enem, então. Para a redação do Enem, você vai precisar entender essa diversidade de tempos e de modos. Mas não é nada que possa assustar a ponto de fazer com que vocês não queiram saber. E eu adoro verbos. É só vocês usarem a imaginação de vocês, quais os verbos que vocês mais usam, que sempre dá certo. Então, na flexão de tempo. Flexão de tempo tem 3 categorias. Tempo presente, tempo passado, tempo futuro. Presente eu não preciso explicar, é o aqui e agora. São as ações que acontecem neste momento. Então, eu falo sobre verbo para vocês. Eu gravo um vídeo para vocês. Então, eu estou falando de ações agora, que estão acontecendo no momento da minha fala. Do passado. A gente diz, quem vive passado é museu. Já era, não tô mais nem de olho naquele menino, nem naquela menina. Faz muito tempo. Tudo isso é no passado. Sabe aqueles encostos que aparecem às vezes nas nossas vidas? Passaram, uma hora passa. Se não passou, tá na hora de passar. Mas quando a gente fala de passado, são verbos que indicam todas as ações que aconteceram no momento antecedente ao momento da fala. Então, por exemplo, eu gravei este vídeo para vocês. Então, é sinal que eu gravei um vídeo antes desse vídeo agora, que eu estou gravando. Então, foi no passado. Eu era uma criança tranquila, serena. Eu estou também falando no passado. Não sou mais criança, não tenho idade de criança, todos já sabem disso. Mas eu posso me referir a uma época que eu estava no passado. Eu nadava quando eu era criança. Mais uma vez, era um hábito meu do passado, não é mais do presente. Precisa ser tão distante? Não, pode ter sido da semana passada. Quando eu falei, eu comi brigadeiro ontem. Quando eu falei, eu comi brigadeiro ontem, não foi hoje, não estou comendo agora, não irei comer. Já comi, já fiz a digestão, já adquiri as calorias, já estou aqui ótima. Já aconteceu. Quando vocês falam do verbo no futuro, são todas as coisas que ainda estarão por vir. Quando as aulas retornarão? Quando o Enem acontecerá? Não sabemos. Quando o coronavírus acaba? Não está no futuro, quando o coronavírus acaba. Então, se não está no futuro, é sinal que eu não conjuguei adequadamente. Eu estou falando do presente. Ele não vai acabar agora. Quando o coronavírus acabará? Ou quando encontrarão a vacina para o coronavírus? Então, observa que eu tenho que ter um cuidado na conjugação verbal para que a pessoa que esteja me ouvindo, ou esteja conversando, ou esteja lendo o meu texto, ela sabe o momento em que aquela ação aconteceu, acontece, acontecerá. O momento da ação. O momento do sentimento, o momento do fenômeno. A pessoa tem que conseguir identificar. Eu sempre falo de uma história que é de um primo meu, e é a história de quando ele era criancinha, que ele estava rodando em torno de um carro, e ele era super traquino, horas rodando muito, e aí a gente, menino, para de correr. Aí ele, eu já parei. E ele correndo, mas ele disse, eu já parei. Quando ele falou, eu já parei, ele tentou conjugar o verbo parar na primeira pessoa. Mas todo mundo aqui sabe que o verbo parar na primeira pessoa não é o parir, porque parir é de quem está grávido, vai parir um menino, uma criança, um ser. Mas quando ele fala eu parei, ele fez uma analogia com o verbo comer, que é eu comi. Quando na verdade ele devia ter dito eu parei, e não eu parei. Mas para que eu estou dando esse exemplo? Para vocês perceberem que desde criança a gente vai aprendendo como conjugar algumas pessoas dos verbos.
essencial. Então, na hora que eu pari, não é eu pari, eu parei. Aí ele ficou ainda, mas fui eu que pari. Não, a gente tá dizendo que não é pari, é parei. E a criança ainda não entende. Mas com o decorrer do tempo, do acesso a uma educação formal, do estudo sobre a língua, sobre essas regras que existem, ele foi entendendo e ele não usou mais o parei. Eu parei de fazer alguma coisa, eu parei de malhar, eu parei de correr, eu parei de beijar. Quem tá beijando nessa quarentena? Ninguém, que tá tudo em casa, bem quietinho, tudo bem anjinho. Então, quando a gente vai falar de verbo, por mais que vocês achem que pode ser muito difícil identificar todos esses tempos verbais, porque eles se ramificam à exceção do presente, porque o pretérito e o futuro tem ramificações. Os dois têm ramificações. Por mais que vocês achem que é difícil, não é. Porque vocês usam diariamente, todos os dias. Abriu a boca, tá usando. Digitou um palavra, tá usando. Raramente a gente faz uma construção linguística sem um verbo. E aí é o que diferencia, por exemplo, oração de frase. A frase não necessariamente precisa ter um verbo, mas a oração precisa ter um verbo. Então, toda oração é uma frase, mas toda frase é uma oração. Isso quer dizer que o verbo é essencial na nossa língua. Então, vocês usam sempre. Eu posso usar de forma inadequada? Pode. É um grande dano? Não. Mas é bom a gente se atentar a essas regras. Lembra do que eu falava no passado. A língua ainda é uma ferramenta, uma estratégia de poder. Então, a gente tem que tomar posse disso, desse conhecimento, e usá-lo de bom modo, né? Com bons intuitos, com bons propósitos.